Espero que vocês estejam bem, né? Então, bom dia, Andréia. Bom dia. Bom dia, Zoraida. Que bom. Que bom que vocês estão bem. Pessoal, a gente vai começar a aula de hoje, como sempre, né? A gente dá prioridade a vocês que estão sempre conosco aqui no comecinho da aula. Quem quiser depois pode assistir. E aí a gente dá aquele destaque de sempre, né? Até para quem assistir depois não esquecer. E também vocês, como sempre, retransmitam, né? De que é necessário que se faça os exercícios de fixação, estudos dirigidos. No caso de vocês, só tem agora o estudo dirigido e exercício de fixação do ponto 7, tá? Então, eita, deixa eu colocar aqui, aceitar a Yolanda. Perfeito, André, que bom. Então, é necessário que se faça todos esses exercícios. O problema, assim, vocês, principalmente vocês duas que estão aqui conosco, a gente sabe que vocês têm esse cuidado de fazer esses exercícios, né? Professor. Oi, pode falar. Só um minuto. Estavam cogitando antecipar as provas por conta da UAB. O senhor está sabendo de alguma coisa? Por enquanto, não me foi comunicado nada. No nosso caso, para antecipar é possível. Agora, eu acho que eu vou terminar vamos ver se eu termino semana que vem ou na outra esse assunto, né? Yolanda entrou aí, eu não sei. Yolanda, você tem como confirmar já se anteciparam as provas ou ainda não? Ainda é só um planejamento, assim? Não, foi levado isso na reunião do CRT semana passada, mas a coordenação ainda não deu uma resposta certa da gente, não, sobre essa alteração no calendário de prova. Que dia vai ser a prova da OAB? Dia 13. 13 de junho, né? Assim, se eles anteciparem, a prova de vocês, a princípio, seria dia 4. Eu não vejo, assim, tanta necessidade, não, entendeu? Porque dia 4 para dia 13 tem 9 dias, né? E se for antecipar, por exemplo, só teria condições para antecipar para o dia 28. Como eu não participei da reunião, eu fiquei sem entender muito bem a necessidade dessa antecipação, porque a prova acontece no segundo domingo. E aí o pedido era que a semana de provas fosse na primeira semana, né? Só que alguns professores já vinham na primeira semana de junho? Isso. Não já vai ser assim? Não, Yolanda, eu entendi que a prova seria na última semana de maio. Foi isso que eu entendi. Não, verdade. Mas não, pelo menos em relação à minha disciplina, a carga horária não fecha, não. Tanto é que vou olhar aqui o cronograma para falar para vocês. O meu cronograma não fecha, não, a carga horária, entendeu? Na última semana. Mas eu fico com essa opinião junto com o Emerson, que as provas acontecerem na primeira semana de junho dá tranquilamente para fazer a prova do 13. E eu particularmente sou contra antecipar essas provas, sabe por quê? Eu estou pagando 10 cadeiras esse semestre, eu estou muito acumulada de coisa e eu não tenho condições de fazer essas provas se for antecipada, entendeu? Eu estou com muito trabalho, muita coisa. E outra, pessoal, a minha prova eu vou deixar uma semana de antecedência para vocês, entendeu? A data que for marcada eu deixo uma semana de antecedência. Pronto.
No meu cronograma aqui, e aí vocês sabem que a gente tem aquela semana de estudos individualizados, né? A minha semana, pronto, a minha semana de estudos individualizados vai ser dia 28/5. A prova de vocês realmente seria dia 4 de junho, a segunda chamada dia 11 e a final dia 18. Então, no meu caso, assim, dentro do planejamento que a coordenação mandou para a gente, pessoal, eu não vejo a necessidade de antecipar, não, entendeu? Eu não vejo. Mas aí vocês vêm com a coordenação. O que a coordenação determinar, está determinado. Mas a princípio era essa, era a primeira semana realmente para fazer. E eu acho que fica adequado. Aí, no meu caso, eu disponibilizaria, na minha semana de estudos individualizados, eu disponibilizaria a prova. Se a prova for antecipada para dia 28, aí disponibiliza para dia 21. Entenderam? Entendi. Hoje eu vou mandar uma mensagem para Marcela e Luiz Felipe perguntando se a coordenação já tem algum posicionamento. Se eles tiverem, eu aviso alguma coisa ao senhor e à turma. Não, pode deixar. No meu caso, se a coordenação decidir, ela passa um e-mail ou WhatsApp para todos. Nem se preocupe. Avisa aí a turma. Eles vão divulgar. Bom, pessoal, então vamos. Então, vamos ver. Bom, pessoal, hoje, basicamente, como a gente estava falando, a gente ia terminar o ponto, vai terminar, né? O ponto 6 e começar o 7. Aí o 7 a gente termina semana que vem. Inclusive, no caso da turma de vocês, graças a Deus, a gente está até bem antecipado. Acho que uma aula, porque no meu cronograma, a previsão de hoje era para a gente encerrar só o ponto 6, a gente precisaria começar o 7, mas eu acho que dá para começar o 7. O 7 é o último ponto. É o único ponto ainda que está aberto com as atividades de fixação e estudos dirigidos. E aí tem esses complementados à segunda unidade. E aí, como sempre, não esqueçam de fazer esses exercícios, tá? Não esqueçam de fazer esses exercícios. A gente quer que todos vocês passem, a gente quer colaborar com vocês da melhor forma possível, mas também vocês precisam fazer a sua parte, né? E cumprir essas atividades que também não é, pelo menos eu sei que vocês têm muitas disciplinas, mas eu acho que em relação à minha disciplina, eu não estou pedindo nada que seja exagerado, né? Em termos de número de atividades para fazer, a gente tem que fazer umas atividades para a disciplina, né? Então, nesse sentido. Bom, pessoal, então vamos prosseguir aqui. Bom dia, Bárbara. Vamos prosseguir aqui com a disciplina de vocês. Deixa eu olhar onde é que eu parei aqui. Me perdi. Vou dar uma conferida aqui onde eu parei. Se alguém lembrar, me avisa. Deixa eu olhar a aula da semana passada. Foi. Dia 30, né?
Dia 30 foi a aula da semana passada. Ah, tá faltando eu lançar as pautas. Não que eu tenha esquecido, é porque eu estou um pouco ocupado com o congresso do... Então, pessoal, vamos lá, né? Slide 5, obrigado, André. Era isso mesmo, estava só conferindo. Então, vamos aqui do slide 5. Sim, aí eu vou lançar, daqui para segunda-feira, eu vou ver se eu faço esse final de semana. Eu vou lançar as pautas de abril, tá? É porque, como eu estou na organização do congresso, aí a gente tem muita coisa, né? Mas eu vou fazer esse final de semana. Até para quem estiver numa situação de reprovação de falta, ficar ciente, né? Não deixar de fazer o exercício complementar da segunda unidade, que vai até dia 1º de junho, não esqueçam, né? Então, vamos lá. Pessoal, no tocante a mercadorias em trânsito, não é adequado o uso da lei de situação do bem, por isso o direito brasileiro optou pela lei do país de domicílio do seu proprietário. Então, mercadorias seguem a lei do país de domicílio do seu proprietário. E, francamente, essa é a tendência que a jurisprudência tem consolidado, inclusive para a bagagem, né? A lei do domicílio do proprietário da bagagem. Então, pessoal, essa é a tendência que se tem. Essa é a tendência que se tem em termos de jurisprudência e legislação internacional. 3 veículos que realizam viagens internacionais são regidos pela lei do estado de origem. Pronto, aonde o veículo ou trem é matriculado, né? Então, por exemplo, se você vem da Argentina de carro para o Brasil, ou vice-versa, né? Eu já vi veículos da Argentina aqui em Caruaru, e também já vi muitos veículos da Argentina no Brasil. Apesar que é uma viagem que certamente eu não faria, né? 5 dias numa estrada, Deus me livre. Mas aí, gente, são regidos pela lei do país de origem, seja o Brasil ou a Argentina. No caso dos países do Mercosul, as pessoas que têm seguro de seguradora, né? Não estou falando de seguro de associação, mas seguro de associação, porque aquilo não é, na verdade, um seguro, né? Aquilo é uma associação que se faz para
e acaba tendo o mesmo sentido, né? É uma brecha legal. Estou dizendo que é ilegal. Estou dizendo que não é propriamente seguro. Tem que ter a chamada carta verde, né? Que abrange o Mercosul. Geralmente as seguradoras, quem tem um seguro normal, dessas seguradoras mais comuns que a gente conhece, eles oferecem isso sem maiores custos, tá? Mas a pessoa tem que entrar em contato antes de viajar. Então, são regidos pela lei do estado de origem, e aí vocês devem lembrar, né, da questão da padronização da placa do Mercosul, que, por exemplo, em outros países, como a própria Argentina e o Uruguai já era adotado antes aqui no Brasil, foi um vai, não vai, e acabaram adotando, né, o modelo de placa do Mercosul. É um detalhe interessante que essa questão de padronização internacional de placas de trânsito é tendência, na Europa já ocorre há muitos anos, né, e o Brasil, até pouco tempo atrás, o Brasil era o único país que eu já visitei que não informava o nome do país nas placas de automóveis, né? Então, é isso. 3 veículos seguem a lei do país de origem, onde ele está matriculado, né? Bom, pessoal, para encerrar o ponto 6, vamos falar agora de obrigações, né? Obrigação, como vocês sabem, é uma relação jurídica entre duas ou mais pessoas, pela qual uma delas pode exigir da outra uma prestação. Então, existem várias modalidades, né? Tem obrigação de dar, de fazer, de não fazer. Então, tem várias modalidades de obrigação. O conceito de obrigação, vocês vão encontrar em livros de direito internacional privado, porque, como eu já disse, a disciplina é ofertada em cursos de relações internacionais, né, também. E aí o pessoal não estudou, não tem uma disciplina em relações internacionais, obviamente, com obrigações. Inclusive, isso até dificulta a gente quando a gente vai passar, porque a gente precisa dar do zero, muitas vezes, essa questão. Enquanto que vocês em direito só é dar uma lembradinha, que vocês já conhecem. As obrigações, elas decorrem de contratos, declarações unilaterais de vontade, atos ilícitos e responsabilidade por atos de terceiro. Em termos de direito internacional privado, as obrigações que mais interessam e que mais comumente a gente vê são as decorrentes de contratos de importação, exportação de produtos, e as decorrentes de relações familiares, né? Por exemplo, a questão dos alimentos no âmbito internacional, que acho que a gente já falou um pouquinho aqui sobre isso. No âmbito internacional, as obrigações assumem aspectos peculiares e cujo conflito nem sempre tem soluções uniformes, né, devido a fatores como domicílio diferente, a nacionalidade diversas, o local de constituição e execução de diversos contratos internacionais, etc. Então, no âmbito internacional, a resolução de problemas relativos a obrigações como contratos é muito complicada, porque a legislação pode variar de país para país. Porém, por conta disso, cada vez é tendência que se use, por exemplo, normas que não são do Estado para resolver questões de obrigações no âmbito internacional. São normas que são originárias de câmaras de comércio internacional, como a ICC, que é a mais importante delas, a International Chamber of Commerce, também atua aqui no Brasil, né, acho que desde o começo. Ela tem uns 100 anos, essa entidade. É uma associação comercial internacional, Câmara de Comércio Internacional, literalmente é isso. A sigla em inglês, né? E ela tem umas normas que regulamentam o contrato internacional e que as partes podem aderir, que são as cláusulas incoterms. Inclusive, se algum de vocês trabalha em empresa que importa ou exporta produtos, já deve ter ouvido falar de cláusulas como CIF, como FOB, que eles definem siglas, né, de cláusulas de comércio internacional, e aí você já sabe, de acordo com aquela sigla, qual é a cobertura do contrato, se o contrato inclui frete, se o contrato inclui seguro, entendeu? Por isso que tem essas siglas. Essas siglas indicam o tipo de contrato que foi celebrado e a cláusula que se aplica. FOB, por exemplo,
Free on Board, CIF, que é a completinha, seria Cost, Insurance and Freight, ou seja, custo, seguro e frete. Então, se você faz um contrato CIF, já cobre custo, seguro e frete. Aí, esse contrato aqui é um contrato que segue o padrão Incoterm CIF. Beleza, então tá tudo pago aqui. Custo, seguro e frete. Já abrange, né? O custo da mercadoria, o seguro e o frete. Entenderam, gente? Então, em termos de obrigações de direito internacional privado, tem muito essa questão das normas vindas de câmaras de comércio internacional. E, inclusive, boa parte dos conflitos não são resolvidos nem com a interferência do Estado, mas com a interferência de arbitragem, né? Câmaras de comércio internacional. O lugar de execução do contrato é o elemento de conexão mais utilizado internacionalmente para resolver conflitos entre obrigações, pelo menos do ponto de vista formal. E, concretamente, as partes, se for contrato de comércio internacional, como eu disse, escolhem norma e arbitragem. No direito internacional privado, existe uma tendência secular em focar relações jurídicas pelos elementos que se manifestam exterior e materialmente, como, por exemplo, a predominância do princípio lex rei citae, no tocante a bens, né, que vocês já sabem, a lei da situação da coisa, ou lex loci delicti, seria a lei do local do delito em relação a atos ilícitos. A autonomia da vontade é um elemento polêmico para reger as obrigações do direito internacional privado brasileiro. Alguns doutrinadores a defendem, como Valadão e Amorim, outros a rejeitam, como Amílcar de Castro, Osíris e Tenório. A Lindbe, ela optou não pela autonomia da vontade, mas ela optou pelo lugar de celebração do contrato, né? Mas, concretamente, pessoal, hoje em dia, acaba predominando a autonomia da vontade, no qual se escolhe a norma e se opta principalmente para resolver os problemas através de arbitragem. Mas, realmente, em relação à doutrina, existe uma divisão muito forte. Contudo, alguns juízes federais brasileiros já têm aceitado em face de contratos comerciais, né, no qual não existe uma parte por suficiente. Então, em relações que envolvem o comércio internacional, acaba prevalecendo a autonomia da vontade. E dificilmente vai para o judiciário, porque acaba o conflito sendo resolvido por arbitragem através das câmaras de comércio internacional. A principal virtude da autonomia da vontade está em atender aos interesses das partes envolvidas na relação jurídica. Todavia, esse interesse pode ser desvirtuado, como vocês sabem muito bem, quando sujeitos vulneráveis e hipossuficientes estão envolvidos. Então, aí, por exemplo, numa relação de consumo, numa relação de trabalho, né, de emprego, que existe parte hipossuficiente, a conversa é outra. Em relação à questão do consumo, nos países que adotam o nosso sistema jurídico, o civil law, tende-se a buscar a norma mais favorável ao consumidor ou a norma do seu domicílio. E aí, basicamente, eu estou falando aqui de União Europeia e dos países da América Latina. Bom, pessoal, prosseguindo aqui. O princípio da autonomia da vontade ele é rejeitado na maioria dos países da América Latina, né, principalmente no Mercosul, e predominando em nações que adotam o common law, como os Estados Unidos. No common law ele é mais comum, inclusive, em face de relações de consumo. Porque
eles não têm a noção de hipossuficiência da mesma forma que a gente. Isso não significa que não exista uma proteção ao consumidor, mas eles têm perspectivas diferentes. Por exemplo, no sistema como o LOL, a principal forma que eles acabam tendo de proteção ao consumidor é através das indenizações que adotam, eu não sei se alguns de vocês conhecem o termo, punitive damages, que são aquelas indenizações milionárias. Por exemplo, uma pessoa queimou a língua num copo de café no McDonald's e recebeu a indenização de $1 milhão. Ou a pessoa contraiu câncer por ser fumante, pediu indenização e foi deferida indenização milionária em face das empresas, de uma empresa que produz cigarro, né? O que eu acho, na minha opinião, é uma questão de locupletamento também. O locupletamento existe dos dois lados, né? Tanto pode existir em face do consumidor, quanto do consumidor na indenização dessa. Eu acho que uma indenização em relação a esse tipo de coisa, em relação ao consumidor, não pode ser nem tão pequena que não dê para que dê para a empresa ignorar, como infelizmente acontece, principalmente em relação às empresas concessionárias de serviço público, né? E as indenizações são tão pequenas que elas acabam absorvendo aquilo como custo. Então, não vou resolver esse problema, se a pessoa botar na justiça, a pessoa vai receber nada. Então, por exemplo, um banco que tem um lucro bilionário, pagar uma indenização de R$5 mil para uma pessoa, um cliente, alguns clientes, né? Mesmo que seja, por exemplo, 1.000 clientes para o banco, aquilo ali nem vai nem vem, já que eles têm lucros bilionários, né? Nem bilionários. Não, eu gastei no ano 5 milhões de reais de indenizações. Mas, por outro lado, eu tive um lucro aqui de 5 bilhões de reais. Nos Estados Unidos, a autonomia da vontade é aplicada nas seguintes circunstâncias, conforme a lei denominada Restatement Second. Primeiro, as partes podem escolher a lei aplicável ao contrato, perfeitamente, inclusive de outros países, né? E ausente a escolha, prevalece a lei do Estado em que as partes tiverem uma relação mais significativa. Essa questão da relação mais significativa, ela não entra muito na cabeça da gente que trabalha no civil law. Porque o juiz analisa e ele vê qual, de acordo com as características do contrato, de acordo com os elementos, melhor dizendo, do contrato, ele vê com qual país, pessoal, aquele contrato tem mais proximidade, de acordo com as suas próprias disposições, tá? Nádia Araújo defende a codificação internacional do direito internacional privado como forma de uniformizar o tema. Então, seria você adotar normas padrões do âmbito do direito internacional privado para evitar essa confusão entre diversos critérios. Mas, como eu disse, o problema é que os países acabam adotando normas parecidas de acordo com o seu próprio sistema jurídico. Essa identidade, ela existe mais em questão do sistema jurídico em relação a outro. A CDIP-5, que é a 5ª Conferência Interamericana para Direito Internacional Privado, ela adotou a autonomia da vontade como principal elemento de conexão legal, inclusive no âmbito das relações de consumo, né? A autonomia da vontade no âmbito das relações de consumo, para mim, é complicado, pela questão da eficiência, né? Atualmente, se busca na esfera internacional normas orientadas a determinar objetivos materiais, principalmente no tocante à proteção de partes suficientes, como o consumidor e o trabalhador. Pronto. Normas de conexão aberta são normas que são utilizadas para flexibilizar as normas de conexão clássica,
são indiretas e exigem um caráter material e tópico para a concretização, tomando as peculiaridades do caso concreto. Pronto, aquilo que a gente estava falando em relação à análise, por exemplo, do juiz, do ordenamento jurídico, porque o contrato tem mais relação, é um exemplo de norma de conexão aberta, que é mais típica do direito anglo-saxônico do que do nosso, né, do common law. Então, exemplo de norma de conexão aberta, que é essa norma de conexão mais estreita que eu estou falando, que adere ao princípio da proximidade, adotando a lei do país com mais vínculos com a relação jurídica. E a segunda são as cláusulas de escapatória de exceção, prestação característica, que agora não teria nenhum exemplo, que também é típico do direito anglo-saxônico, né? No qual motivos socioeconômicos, inclusive a prestação não pecuniária, pode indicar a lei aplicável. Então, o juiz analisa essa perspectiva, né, de ver se existem outros elementos que podem indicar a norma aplicável. E aí, aplica. As normas de conexão aberta, como eu falei, elas se desenvolveram especialmente nos países de common law. E, às vezes, é até de difícil entendimento para a gente que vem do civil law, né? No Brasil, o artigo 9º da LINDB definiu que será aplicada a lei do lugar em que as obrigações forem constituídas, né? Adotando o princípio lex loci contractus, que seria a lei do local do contrato, critério que também prepondera na jurisprudência local, apesar de estar mudando em relação a relações empresariais, né? Aí no tempo suficiente, a autonomia da vontade acaba sendo admitida. E para obrigações resultantes do ato ilícito, o direito brasileiro, né, adota a lei do lugar do ato, lex loci delicti, que a gente tinha falado. Em relação a obrigações oriundas do contrato, a LINDB optou pelo lugar de residência do proponente, artigo 9º, parágrafo 2º da LINDB. No caso de contrato de trabalho, pode ser, ao se aplicar normas favoráveis, o julgador deve usar somente o ordenamento jurídico, não pode se misturar o ordenamento jurídico em relação a contrato de trabalho. E o contrato envolvendo imóveis para locação ou venda depende de normas imperativas locais, né? A gente já falou sobre isso, que imóveis sempre são regidos pela lei do lugar em que estiverem situados, que é lex praesitae, né? Um princípio que vem da Idade Média. Bom, como referência a gente tem a LINDB, porém eu chamo a atenção que nessa questão em relação a contratos, a bens, a direito de família e sucessões, e Mausololi fala disso naqueles vídeos que ele faz no começo de cada capítulo, hoje em dia existe uma tendência da jurisprudência caminhar contrariamente àquilo que dispõe a LINDB. Por isso que eu digo, cuidado com aquele pessoal de concurso que diz que basta estudar a LINDB que você já está sabendo tudo sobre o direito internacional privado brasileiro. Não é assim. O livro do Delommo, né, que a gente já falou, que é o mais completinho de todos, atualizado por Augusto Jäger Jr., o livro do Jacob Dollinger, né, atualizado por Carmen Tiburcio, e o livro do Mausololi, que já saiu a edição 2021. Mausololi, a cada edição melhora, né? Vai chegar um momento que o livro dele vai ficar melhor do que o Delommo, porque o Delommo já tem mais de 80 anos. Ele já tem 80 anos, acho que ele vai fazer agora 81. E Mausololi está cada vez mais melhorando o livro dele. Não chega, obviamente, a ser tão bom quanto o de público, mas é. Pessoal, se vocês tiverem agora alguma pergunta, podem colocar aqui no chat que a gente vai dar uma olhadinha. Ou podem fazer no áudio como quiserem. Aproveitando que tem mais pessoas nesse momento, né, mas, gente, só tem agora duas atividades não, só tem 2 tipos de atividades para vocês fazerem, restando até o final do mês, tá? E é para ser entregue essas atividades até o dia 28, que seria
o exercício de fixação e estudo dirigido do ponto 7, que é o ponto que a gente vai começar agora, e provavelmente a gente vai terminar semana que vem. E, por outro lado, o exercício complementar da segunda unidade, que vocês podem fazer até o dia 1º de junho. Então, é extremamente importante que todos vocês façam, alguns de vocês já fizeram, né? Eu ainda não puxei o relatório, eu vou ver se daqui para segunda-feira, pronto, eu vou me comprometer com vocês de, no máximo, segunda-feira, lançar as pautas de abril no sistema. Sim, tem um seminário também, Luiz Henrique, perfeitamente. Tem um seminário para ser entregue. Todas aquelas pessoas, obrigado pela lembrança, todas aquelas pessoas que não fizeram o seminário na primeira unidade estão obrigadas a fazer na segunda, senão eu vou reduzir 50% da nota da prova. A prova de vocês, como eu estava falando no começo, tem que esperar que a coordenação confirme, mas a princípio, e eu também não vejo viabilidade em fazer antes, até porque minha semana de estudos dirigidos vai ser dia 28, a princípio seria 4 de junho, mas aí qualquer coisa em Holanda, se a coordenação mexer no calendário a pedido de vocês por conta da prova da OAB, e Holanda ainda dá uma avisada, né, e vai ser comunicado aos representantes. Ingrid, peraí, aí tem que ver exatamente o que você viu, né, em relação a essa questão aqui. Veja só, a Lindb, você está falando o seguinte, está falando da Alex Fore, né? A Lindb e o Código Bustamante adotam a Alex Fore em relação ao Brasil e a maioria dos países do continente americano. Ou seja, a regra geral é que questões de direito internacional privado sejam julgadas pela lei do juiz que julga a causa, viu? E aí tem que ter essa questão do país de origem. Então, Professor, eu não lembro oi. bem, porque hoje está fazendo 8 dias, né, que eu respondi. Mas eu lembro que tinha uma questão que era um carro, que o carro era da Argentina, tinha sido comprado aqui no Brasil, parece. Não, Era na uma coisa, Argentina. aí Eu sei seria qual é a questão. porque era o país de origem da indústria e tal. Sendo que tinha um que eu acho que era um navio que tinha sido comprado, era de uma empresa indiana, que tinha sido comprado na Alemanha, era uma coisa bem assim. Aí eu, na minha cabeça, achei que seria, se era de uma empresa indiana, seria julgado na legislação indiana. Aí eu fui e assinalei, eu errei. Aí quando eu comecei a ler mais uma vez o slide, eu vi que o slide falava que não era tipo uma regra, que fosse julgado no país de origem. Aí eu fiquei na dúvida, porque se não for julgado no país de origem, aí vai ser julgado onde? Tem exceções, existe a regra geral, mas existem exceções, viu? Inclusive em relação a essa questão dos veículos, e, por exemplo, o veículo, como automóveis e tal, aí é do país que está registrado o veículo, certo? Aí deixa eu dar uma olhada aqui nessas questões que você falou, que acho que é do ponto 6, né? Acho não, é do ponto 6. Pronto, nessa do carro eu não fiquei nem com tanta dúvida, sabe, professor? Porque acabou que eu Tá? assimilei que se o carro era de uma empresa argentina, ele poderia estar registrado na Não, não é Argentina. empresa não, o exemplo. Nesse É, você caso, falou alguma coisa assim, o mas eu não carro ele segue a lei do país que ele é registrado. Aí é uma das isso. exceções, entendeu? Foi, Era, aí eu era de uma pessoa acertei essa questão. particular. Sendo que a questão que eu fiquei com dúvida foi essa que era de uma empresa indiana, que tinha sido comprada na Alemanha, foi uma coisa assim. Eu não lembro agora se era uma alemã. Indiana, eu vou dar uma olhada aqui, assiste fixação do 10º noturno, deixa eu mostrar aqui. E aí é assunto desse ponto, né? Deixa eu dar uma parada. Epa, epa.
Estou abrindo aqui. Deixa eu mostrar para vocês também. Pronto, acho que vocês já estão vendo aí, vamos começar a ver. Bom, a primeira questão aqui tem o seguinte: indica o princípio consagrado no artigo 8º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, livre para qualificar bens móveis e imóveis em regra geral. E tem a regra geral, mas tem exceções, né? Nesse caso, a regra geral é lex arei citae, ou seja, a lei de situação da coisa. Tem várias exceções, né? Como a gente estava falando da questão dos automóveis, por exemplo. Resposta correta. Segunda questão. A empresa brasileira distribuidora de bebida C e a vinícola chilena D celebraram um contrato para importação de vinhos do Chile, destinados ao mercado brasileiro. Nesse instrumento, assinado na cidade de Buenos Aires, Argentina, as partes escolheram como normas aplicáveis a legislação brasileira. E para a resolução de conflitos, uma Câmara de Arbitragem Empresarial situada na cidade de São Paulo. No tocante à legislação aplicável para reger o contrato em questão, assinar a alternativa correta. A brasileira, em virtude do princípio da autonomia da vontade, que pode ser aplicada quando há direito disponível. Então, nesse caso, você tem duas empresas que estão em contrato, né, em que não há parte suficiente, então, e há direito disponível, então a correta seria isso. Se fosse pela LINDB, seria em Buenos Aires. Terceira questão. Paulo, brasileiro, celebra no Brasil um contrato de prestação de serviço de consultoria no Brasil. No Brasil, vai fazer a consultoria. Uma empresa pertencente a François, francês, residente em Paris, para a realização de investimentos no mercado imobiliário brasileiro. O contrato possui uma cláusula indicando a aplicação da lei francesa. Em ação proposta no Brasil, surge uma questão envolvendo a capacidade de François para assumir e cumprir as obrigações previstas no contrato. Com relação a essa questão, a justiça brasileira deverá aplicar o seguinte: aí, vamos ver aqui. Essa seria a lei brasileira, porque o contrato foi celebrado no Brasil, a lei francesa. Se for em relação à capacidade, a capacidade é definida em relação à lei francesa, porque ele é, deixa eu ver onde é que ele tem domicílio, residente em Paris, né? Resposta correta. Porque perceba, essa questão está um pouco pegadinha, porque está falando da questão da capacidade. Na LINDB, no Código de Tamanho, a capacidade da pessoa é definida pela lei do seu domicílio. Então, por isso que seria a França. Por outro lado, a pessoa poderia se confundir, porque dizendo o seguinte: se o contrato foi celebrado no Brasil, a LINDB estabelece que é o lugar de celebração. Mas nesse caso é porque está discutindo a capacidade, entendeu? Então, a capacidade vai ser regida pela lei francesa. Pronto. Agora a questão do carro, né? José Riquelme, argentino, domiciliado na cidade de Buenos Aires, resolveu fazer um tour pelas praias do Nordeste brasileiro com seu automóvel 2CV, feito pela empresa de origem francesa Citroën, ano 1974, registrado na Argentina. Veículo famoso pelas histórias em quadrinhos da personagem Mafalda, inclusive tem uma estátua lá em Buenos Aires, né? Que é bem conhecida. Todo mundo tira foto. Aí, nesse caso, obviamente, se o veículo é registrado em Buenos Aires, é argentino, mesmo que o veículo seja feito na França. Inclusive, lá em Buenos Aires, eles fazem tour, né, de 2CV, perdão. Ele ficou bem conhecido por conta da personagem.
pelas regras de direito internacional privado brasileiras, um contrato, essa é a última questão, um contrato entre duas empresas brasileiras, assinado em Nova York, com previsão de cumprimento no Brasil e cláusula de foro, indicando São Paulo como foro exclusivo do contrato, é regido pela lei. Eu não estou achando essa da Indiana, viu, Ingrid? Acho que você se confundiu, não? Não, professor, o senhor já respondeu a questão, era a segunda. Ah, bom, tá certo. E aquela da Argentina também, eu tinha ficado na dúvida, mas eu tinha acertado, aí que era realmente na Argentina que deveria ser julgado, né? Essa daí eu coloquei que deveria ser em Nova York, porque era o lugar da celebração do contrato. Exatamente. Bom, então é isso. Mais alguma coisa, gente? Aí vamos começar o ponto 7, né? Então, pessoal, fiquem ligados que em relação a essa questão tem a regra geral, mas tem exceções. Você tem que saber se aquele caso, por exemplo, como no caso do automóvel, está nas exceções ou se está na regra geral. Então, pessoal, não esqueçam desse exercício. Ah, mas lembrando, e acredito que Ingrid sabe disso, né? Esse exercício de fixação, você recebe a pontuação pela participação, meio ponto. Você não recebe pelo número de acertos, tá? Aqui é só pela Mas já resposta. senão eu não ia receber nenhum décimo. Não, tudo bem, Ingrid. Isso aí é para vocês testarem o conhecimento, né? A forma de aferir frequência é definida por esses exercícios, que nem vocês sabem, no caso aqui, já que toda a turma de vocês já está remota, né? Então, vocês não contam aqui, porque tem turmas que tem gente no presencial, à noite mesmo tem gente, né? Tem uns 5 alunos, mas tem que estão no presencial. Aí, para eles têm que vir para a aula, né? Bom, pessoal, mas vamos aqui começar o 7, se vocês não têm questões. Semana que vem acho que dá para terminar, aí dia 18 a gente faz um resumo, inclusive revisita essas questões. Pode até falar de algumas questões da OAB que tenham. Me lembrem, semana que vem a gente termina, eu posso preparar, porque eu estou com muita coisa, porque vocês sabem, esses dias, por conta de congresso, etc., comitê científico e não sei o quê, e eventos. Então, aí vocês me lembram que a gente fala. Bom, pessoal, então vamos aqui começar o nosso ponto 7, basta que a gente comece, né? Vou dar uns 2 ou 3 slides só. E, graças a Deus, nós estamos direitinho, com as aulas antecipadas, né? Bom, pessoal, ponto 7 é direito de família e sucessões do direito internacional privado. Ah, eu vou deixar uma enquete, porque é o seguinte, na segunda unidade vai ser dissertação de novo, aí vai ter 4 temas. Aí eu vou querer que vocês escolham, porque tem 3 pontos, né? Vocês escolham um tema, um ponto, para a gente colocar 2 temas de dissertação, pode ser qualquer um. Eu vou deixar a enquete chegando mais próximo da prova, até porque vocês agora que vão começar o ponto 7, né? Então, a gente vai deixar para que vocês escolham quais os pontos que mais interessam vocês, né? Para que se tenha 2 temas. Então, você tem 4 temas, aí eu vou deixar a minha previsão, né? Se não for alterada pela coordenação a pedido de vocês mesmo, né? A previsão é que a gente deixe dia 28 de maio as dissertações e vocês possam entregar essas dissertações no dia 4 de junho. Caprichem direitinho nas dissertações, estejam atentos para o tema, não peguem cópia dos colegas, por favor, cada um escreva a sua, né, com as suas palavras, estejam atentos, os temas
como na primeira idade vão ser difíceis, tem uma semana, dá para caprichar. As dissertações não são longas e talvez isso até seja um desafio, né? A pessoa, não, eu queria escrever mais e ficou pouco. Realmente aí a pessoa tem que realizar capacidade de síntese e aí também está sendo avaliada. Cuidado, teve gente, inclusive, que respondeu nessa turma como se fosse direito internacional público, né? A disciplina são totalmente diferentes. Aliás, tem o básico comum, mas são diferentes. Bom, pessoal, direito de família, ele tem por objeto a exposição dos princípios jurídicos que regem relações de família, como casamento, união estável, poder familiar. Novamente, aqueles conceitos básicos que é principalmente para o pessoal de RI e que direito não interessa tanto, só para dar uma lembradinha, né? E vocês pagam um semestre da disciplina, o pessoal de RI não vê nada. Só vê em privado mesmo. O casamento civil, ele surgiu no século XVI e até então era regido pelo direito canônico e considerado sacramento. Antes, apenas o regime matrimonial e o contrato de dote era regido pela lei laica. O resto era regido pelo direito canônico. No caso do Brasil, só no final do século XIX, com a República, é que surge o casamento civil, tá? Antes, só havia casamento religioso. Eu só sou casado no civil, né? Minha esposa é evangélica, aí a gente tem religiões diferentes, aí cada um tá, aí a gente só casa no civil. Casamento é um contrato de direito de família que regula a união de duas pessoas com a finalidade de constituir uma família, né? Gerar, criar, educar filhos ou assistência mútua do casal. Hoje, os doutrinadores da área defendem que seu fundamento é a afetividade. O principal princípio é a redundância, né? O princípio maior das relações de direito de família é a afetividade, como vocês sabem. Uma das disciplinas mais interessantes que eu paguei no doutorado é direito de família. A gente paga também. Obviamente, você não vê o básico, né? Você vê aquelas discussões que são mais novas, né? Como, por exemplo, na época se discutia muito a questão da paternidade afetiva. Na época não, parece que está tanto tempo, mas que está com uns 3 anos, 3, tá com mais. Uns 4 a 5 anos que eu paguei a disciplina acho que foi no segundo ano do doutorado que eu paguei, com a professora Fabiola Albuquerque, que é do IBDFAM. Quem gosta de direito de família já vai falar dela. E aí se discutia a questão da paternidade afetiva, se discutia a questão das uniões múltiplas, como o poliamor, né? Discutia também. União homoafetiva já não era mais nem novidade naquele tempo. Mas era bem interessante, eu gostei muito da disciplina, foi das melhores que eu paguei no doutorado. Do ponto de vista histórico, para reger as relações pessoais entre os cônjuges, em questões de bens móveis e divórcio, predomina a lei do domicílio conjugal. Isso aí na maioria dos países. E para os bens imóveis, a lei de situação da coisa, né? Que é aquele princípio latino que a gente estava falando do lex rei citae. E eu sempre repito isso. Todos os países que eu conheço a legislação, os imóveis sempre são regidos pela lei do país em que estiverem situados. Ainda não teve exceção. Eu tenho pesquisado países do continente americano, da Europa e até da África. E da Ásia também. Sempre pela lei da situação da coisa. Saiu o Código Civil Chinês, acho que eu tinha falado nisso, né? Vou até olhar no Código Civil Chinês qual é a regra que eles usam, né? É o Código Civil Chinês de 2020. Inclusive, se vocês quiserem olhar, eu vou colocar aqui no chat, agora está em inglês, tá? Obviamente eu não falo chinês e nunca vou aprender a falar chinês nessa vida, não, sem outro. Mas nessa vida, não. O alemão também eu nunca vou aprender a falar. Já francês, eu toda vez eu digo assim, eu vou começar a estudar francês. E sempre, depois do doutorado eu estudo. E até agora eu não consegui começar. Então tá aí no chat.
Deixa eu olhar se propriedade imóveis. Como é que fica? Na China, né? Agora me pegou. Eu fui agora na curiosidade. Fala de família também. Fala da questão dos contratos. Né? Deixa eu olhar aqui, tem a parte de real estate. Eu não estou achando, não. Mas o sistema que eles adotaram no Código Civil é tipo do Civil Law, e isso é uma perspectiva bem política, né? Bem interessante. Eles adotarem um modelo de Código Civil parecido com o nosso sistema jurídico. Pois eu olho, e agora eu não estou achando não aqui, mas eu agora fiquei na dúvida, né, em relação à China. Falando em relação à propriedade de pessoas desaparecidas, então, sim, artigo achei, artigo 210. Artigo 210 do Código Chinês. A China também adota o mesmo princípio, tá? Desculpe aí pela demora. Podem olhar no chat. O registro da propriedade imobiliária deverá ser regido pela autoridade de registro do lugar onde a propriedade imobiliária está localizada. Literalmente é isso em inglês. Quem sabe inglês também pode dar uma lida aí. Artigo 210 do Código Civil Chinês, de 2020. Então, mais um para o clube. Tá aqui procurando, gente.
Ah, essa tradução é feita pelo governo chinês, ó, viu? Em inglês. É disponibilizado no site do governo da China. Então, vamos prosseguir aqui, dá pelo menos mais um slide, né? Falado. No tocante à capacidade para o casamento, predomina o critério da lei pessoal de cada cônjuge, sendo no direito brasileiro regido pelo domicílio. A capacidade aí é para definir a idade que a pessoa possa ou não casar, entendeu? No caso, muitos países adotam a lei de nacionalidade, ou seja, você pode casar ou não de acordo com a sua norma de nacionalidade. No caso do Brasil, é o domicílio, não é a nacionalidade. Então, por exemplo, se a pessoa é domiciliada no Brasil, ela pode casar a partir dos 16 anos, né? No Código Civil de 2002, seja homem ou mulher. No Código Civil 16 de Bevilacqua, se eu não me engano, quem for estudioso de direito de família me corrija, por favor, se souber, né? Era 14 anos para mulher e 16 para homem. Aí o Código Civil de 2002 unificou a idade, né? Mas, francamente, o que uma pessoa de 16 anos vai fazer casando? Hoje em dia, eu sou da opinião que as pessoas só deveriam casar, tanto homens quanto mulheres, depois dos 30, francamente. Senão, não sabe nem o que é vida, não. No Brasil, o artigo 7º da LINDB estabelece que será aplicada a lei brasileira quanto aos impedimentos e formalidades da celebração, quando o casamento for realizado no Brasil, usando o princípio Locus Coredit Acti. Então, se o casamento ocorre, por exemplo, no cartório aqui de Caruaru, mesmo que as partes sejam estrangeiras, os impedimentos e formalidades da celebração vão ocorrer em relação ao Brasil. Casamentos por procuração, eles são permitidos no Brasil, embora os países não aceitem, né? A partir do Código Civil de 2002, é necessária a procuração para tanto, você tem uma procuração pública, né? O direito brasileiro também admite casamentos em embaixadas e consulados do Brasil e dos países. Nesse caso, as formalidades e impedimentos são as definidas pelas normas brasileiras. Deixa eu explicar aqui. Em relação à questão do casamento em consulado e embaixada, tá? Deixa eu explicar. Em relação a casamento em consulado ou embaixada, pessoal, do Brasil, por exemplo, se tem dois brasileiros, inclusive acho que eu coloquei até esse exemplo aí no exercício de fixação do ponto 7. Se alguém já olhou, acho que vai ver lá. Então, pessoal, imagine o seguinte, você tem dois brasileiros, homem e mulher, ou dois homens, ou duas mulheres, enfim, que a nossa legislação permite um casamento homoafetivo, né? Estão lá na Bolívia estudando medicina, porque você sabe que tem muita gente estudando medicina na Bolívia e no Paraguai. Sem querer desmerecer, tem até um primo lá estudando medicina, né? Acho que todos vocês conhecem alguém que está estudando medicina na Bolívia. E aí eles queiram casar. São estudantes, se conheceram, bora casar, não sei o que, vamos casar logo aqui? Beleza, casa no consulado do Brasil. No Paraguai ou na Bolívia, qualquer consulado do Brasil. Beleza, a legislação que vai reger o casamento é a brasileira. Mas os dois teriam que ser brasileiros, entendeu, pessoal? Se um deles fosse boliviano, por exemplo, teria que casar no registro civil da Bolívia e depois reconhecer o documento aqui no Brasil. E hoje em dia, com a lei da apostila, é mais fácil, porque você apostila lá, chega aqui na entrada no cartório e já está reconhecido. Que aqui no Brasil, a gente falou que, nesse caso de documento emitido no exterior, e que tenha sido feito o apostilamento, a apostila aqui, que é um apenso, um formulário, que se coloca em apenso assim, bota lá na faixinha junto do documento, né? E que fica revalidado. E aqui, inclusive, em Caruaru, os 4 cartórios de registro fazem esse trabalho de apostilamento, de reconhecimento de documento obtido no exterior. Mas apostila lá, entendeu? Casa lá no registro da Bolívia, se fosse o brasileiro e a boliviana. Aliás, é difícil homens brasileiros casarem com mulheres estrangeiras.
é mais fácil o contrário, mulher brasileira casar com estrangeira. Aí eu conheço meio mundo, inclusive aqui de Caruaru, né? Meio mundo de gente que é mulheres brasileiras casadas com homem estrangeiro, principalmente portugueses, alemães, italianos, espanhóis, né? São mais essas nacionalidades que a gente vê casando com brasileiras, né? Sim, outro detalhe. Estrangeiros aqui no Brasil, para casar no consulado deles, também é a mesma coisa. Eles podem casar, mas os dois têm que ser estrangeiros, tá? Se um for brasileiro, tem que casar no registro civil e aí reconhece o documento lá, né? O Brasil agora faz parte dessa convenção da apostila e aí facilita. Porque você fazendo a apostila segue uma padronização internacional para documentos, né? Você fazendo a apostila, aí você chega aqui no Brasil, dá entrada no cartório, não precisa mais passar por consulado, né? Tá quebrando cabeça por consulado, vai no cartório e já revalida o documento aqui no Brasil. Qualquer coisa, né? Claro, se for diploma, também tem a questão do reconhecimento do curso, mas o documento em si, com a convenção da apostila, já facilita muito. Mas aí notem, se você trazer o documento do país estrangeiro, você tem que fazer a apostila lá, e para reconhecer a apostila lá, dá entrada no cartório aqui no Brasil, seja em Caruaru, qualquer um dos 4 cartórios de registro civil aqui de Caruaru fazem. Né? Se eles tiverem um formulário, porque também o CNJ estava falando isso, tem alguns cartórios que estão sem o formulário, porque tem um formulário padronizado, sabe, para fazer a apostila. Deixa eu olhar o que mais. Vamos para aqui ou vamos parar aqui? Pronto, eu vou parar aqui. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Eu vou parar aqui, terminou o terceiro slide, vai começar o 4. Vocês têm alguma pergunta, alguma questão? Tem não, né? Não, esse assunto não é tão ruim, não. Tem alguns detalhes em relação a essa questão de casamento, né? Celebrado no exterior, reconhecimento do documento. Isso é outro assunto, gente. Como nós estamos bem adiantados, não, Ingrid, esse assunto não é ruim, não. Agora, aquela questão de contratos, exatamente, isso facilita, Luiz. Aí, por exemplo, em RI, reparem que é outro nível, né? Sem querer desmerecer, eu gosto muito dos alunos de RI, mas eles têm mais dificuldade para entender isso, e aí eu tenho que parar e explicar coisas básicas para eles, como, por exemplo, a questão do regime de casamento. Então, aí é mais difícil para eu ensinar esses pontos para eles do que para vocês. Obrigações nem se fala, porque a gente que é do direito acha obrigações chatas, quanto mais quem é de outro curso, né? Aí é que acha chato mesmo. Então, pessoal, acho que basicamente por hoje é só. Qualquer novidade a gente coloca para vocês. Pronto, aí eu vou me comprometer aqui com vocês. Segunda-feira eu lanço as pautas. Fiquem atentos às pautas, tá? Não deixem de fazer aqueles exercícios. Segunda-feira, no máximo, eu lanço as pautas de vocês de maio. De maio não, de abril, né? De maio só em junho. Aí vocês já vão vendo aí se vocês estão com excesso de faltas ou não. Lembrando que a turma está toda remota. E na medida que a turma está toda remota, as faltas de vocês são lançadas de acordo com as atividades que vocês fizeram, tá? Então, não tem o critério da presencialidade em relação a nenhum de vocês. A presencialidade aqui só está sendo a minha, na sala. Eu, sozinho aqui na sala. Mas, francamente, eu até prefiro vir para cá, porque aqui é mais tranquilo. Em casa tem criança, tem cachorro, né?
À noite eu escapo de lavar a louça, né? Eu janto, eu faço a minha janta e eu escapo de lavar a louça, porque eu saio, né, antes das 6 para vir para cá, porque é 6h30 que a gente tem que bater o ponto. Aí eu ainda dou essa escapada. Mas agora meio-dia não tem escapada, não. Né? Agora meio-dia, inclusive eu tenho reunião de 2 da tarde. Ainda tem que lavar a louça para a reunião. Reunião do grupo de pesquisa. Pois é. Então, gente, eu vou lá. Bom final de semana para vocês. Tudo de bom para vocês. Se cuidem, porque a pandemia não está fácil. Essa semana eu perdi um colega nosso que se formou na minha turma e era coordenador da ESGA em Garanhuns, de curso de Direito. Né? Uma pessoa, inclusive, ele era mais novo do que eu, uns 2 anos. Faleceu de Covid. No começo no mês de abril, eu perdi um primo em São Paulo. Então, se cuidem, gente. Obrigado, Yolanda. Obrigado. Realmente a situação está difícil. Boa semana para vocês. Não, Ingrid, é uma situação que está terrível. Parece que vai chegando perto da gente, né? Então a gente tem que se cuidar. Não tem que achar que acabou, não. Está péssima, está triste. Não pode ignorar, não. Tem que ter que tomar cuidado. Não pode deixar de fazer as coisas, mas tomando os devidos cuidados. Então, por exemplo, toda vez que chega em casa, tem que tomar um banho. Oi, Ingrid. É verdade. Aí a minha tia que pegou, ela já é uma idosa. Aí foi uma agonia, porque teve que ficar monitorando a pressão dela, os Sim. batimentos cardíacos. Aí ninguém dormia, porque ficavam com medo dela morrer enquanto a gente estava dormindo. Aí depois que ela melhorou, aí veio o meu primo. E meu primo já teve vários problemas de saúde, aí teve que ir para ser hospitalizado, não tinha leito. Aí assim, o pessoal nem máscara usa, professor. É uma pena. O povo não tem consciência, não faz a sua parte, né? Um dos amigos que eu tenho é que minha mãe já tomou as 2 doses de vacina. Minha mãe foi fumante mais de 50 anos, graças a Deus já parou, mas ela fumou mais de 50 anos da vida. E ela já ficou uma semana internada por pneumonia antes. Aí a gente ficava naquela expectativa. Aí, se minha mãe pegar Covid antes de ser vacinada, ela não aguenta, né? Porque é uma mulher que fumou 50 anos. Inclusive, ela parou de fumar em 2013, quando ela ficou uma semana internada por uma pneumonia que teve. Quase morreu, minha mãe. Aí ela parou. Graças a Deus, parou. Mas professor, é como o senhor disse, parece que cada dia está mais perto. Fica chegando perto da gente, das pessoas conhecidas, diz que nem esse meu amigo, ele praticava esporte, ele inclusive o time nosso foi tricampeão aqui do Interclasse da SES, ele era zagueiro, né, uma pessoa que gostava sempre de estar jogando futebol, e era mais novo do que eu, 2 anos, morreu de Covid. Então é complicado. E ainda tem gente da minha família, da outra parte, que não acredita que morreu de Covid, não. Acha que o pessoal está colocando Covid na ficha só para vir mais dinheiro para o Estado, que não precisa usar máscara, uma coisa bem assim, eu fico olhando. Não, no meu caso, quem está nessa vibe é meu sogro, né? Inclusive, ele não queria tomar vacina dizendo que tinha o chip, porque escutou na internet. Aí minha esposa, e o pior não foi isso, ele é amputado de uma perna, né? E já sofreu AVC. Ele não fala nem direito. Aí minha esposa conseguiu convencer ele, principalmente porque minha mãe tomou a vacina e não teve nem reação. E disse, a dona Nazaré, mãe de Emerson, tomou, deu tudo certinho. Aí, beleza. Aí, na outra semana, minha esposa levou ele no posto de saúde. Gente, tinha acabado a vacina. Tá esperando chegar. Ele teve sorte. Minha avó deu reação nela só na segunda dose, professor. Na primeira não deu, não. Pronto, a minha mãe não deu, não, graças a Deus. Não deu, né? Então, realmente estão subnotificando. Porque também, Caturine, tem muita gente aí que está assintomática, entendeu? Mas que realmente tem muita gente morrendo e muita gente próxima, tem. E a questão da vacina tem que se acelerar. Professores de ensino fundamental mesmo, na minha opinião, é criminoso você mandar professores de ensino fundamental para a rede pública para ensinar sem vacinar. Por quê? Muitas daquelas crianças que estão ali são muito carentes, são de comunidades que não têm nem, acredito, não tem nem condição de comprar uma máscara. E muitas dessas escolas públicas aí não tem nem água
para você lavar as mãos no banheiro. Né? Aqui a situação é diferente. Então, por exemplo, minha esposa trabalhava no CAIC ali do João Mota e ela dizia, olha, tem criança que chega aqui sem tomar um banho. Minha mãe, ela é professora de escola municipal, sendo que agora ela está afastada da sala de aula porque ela assumiu um cargo da secretaria de não sei o que lá no Brejo e ela é presidente do sindicato. Aí eles estavam brigando ontem na Câmara para poder colocar os professores como grupo prioritário para tomar a vacina de Covid, porque provavelmente vai voltar, né, às aulas. Aí Sim. eles estavam lá dizendo assim que era um risco imenso voltar com não sei quantos alunos dentro da sala de aula sem uma vacina. E o Sem a pessoal vacina, e muitos são crianças que vão estar assintomáticas, aí o professor tem problema de saúde, às vezes tem uma obesidade. exatamente. Aí, assim, o pessoal, pelo menos eu vou falar pela minha cidade, o pessoal em Brejo acha que é uma coisa bem distante, sabe? Uhum. Deles. O pessoal não usa máscara, o pessoal não respeita distanciamento, o pessoal não lava a mão antes de entrar no mercado, não usa álcool em gel. Então, assim, o pessoal realmente está desacreditado, entendeu, dessa doença, sendo que É, eu ia no Toyota, professor, aí uma enfermeira da rede pública lá de Brejo, ela ia falando que eles receberam doação semana passada de 5 respiradores e não deu para quem quis. Aí ela disse que assim, o pessoal está se matando dentro do hospital para poder lutar pela vida do paciente e as outras pessoas do lado de fora, em contrapartida, estão sem máscara, sem usar álcool em gel. Aí ela disse assim, é realmente muito desmotivante trabalhar na saúde. sim. Principalmente para enfermeiros, que fica na linha de frente e o salário deles, pelo amor de Deus, né? Médico ainda tem um consolo do salário, e enfermeiro, coitado, nem isso tem. Pois é, gente, mas vamos se cuidar, vamos ter um pouquinho de fé, né? E que a gente consiga passar por isso e os nossos, né? Então, gente, até a próxima. Se cuidem, tá? E qualquer coisa, entre em contato conosco. Então, tchau, tchau.